Olha, é o momento, o Senhor está olhando para a África agora, né, e está mandando pessoas para fazer esse trabalho, pessoas que ele escolheu lá para fazer esse trabalho, isso eu não tenho dúvida. E quando chegava na hora do lobolo, do dote, nós dizíamos: olha, você quer seguir as tradições ou quer seguir Jesus Cristo? Eles foram muito valentes e fiéis em entender que seguir a Cristo era mais importante do que as tradições. A retenção foi fantástica, chegou a quase 90% de retenção na igreja. Já viu isso em algum lugar? Nossa, Um acompanhamento total entre os casais missionários, missionários e a liderança. Então, foi um apoio total de todos trabalhando juntos. A igreja ela não só abençoa espiritualmente as pessoas, mas dá uma outra perspectiva na parte temporal também. As pessoas começam a ver de maneira diferente. E a igreja tem, inclusive, um programa de subsídio, porque não é barato uma missão na África, né? O aluguel, tem que ter um carro, porque o transporte é muito complicado, e a igreja está proporcionando, é um número limitado, mas sempre há oportunidade para aqueles casais que quiserem servir nos países da África de língua portuguesa, para servir com um subsídio que caiba no seu bolso. E a gente se sente amado. Na verdade, a gente pensa que vem ensinar e acaba aprendendo muito mais. pessoal, que alegria! Nós estamos aqui na Central das Escrituras com esse casal maravilhoso, casal Kretli, o Paulo e a Adriana, que estão servindo missão na África do Sul. E, puxa, uma alegria muito grande tê-los conosco. E a gente vai conversar aqui bastante hoje a respeito do trabalho deles lá, o que tem acontecido lá na África. Eles sabem tudo sobre a África. Vai ser Homem, maravilhoso. Pelo Sim, menos em relação à igreja, né? Então, porque já serviram como líderes de missão sim. em Moçambique, voltaram outras vezes para ajudar na África. Estamos muito felizes. Nós temos uma outra entrevista, eu vou deixar aqui o link na descrição, que nós fizemos com eles há alguns anos atrás. E obrigado por vocês terem aceitado, apesar da diferença do fuso horário, a gente conseguiu se reunir. Obrigado por vocês estarem aqui. Gostaria que vocês fizessem uma breve introdução para o nosso público, falando quem vocês são, o que que vocês estão fazendo hoje, atualmente, e aí a gente prossegue com algumas perguntas que a gente separou. é uma alegria para nós quando você nos convidou para esse podcast e falou que o assunto era África, então aceitamos imediatamente, porque é o que nos anima muito e nós temos um amor muito especial por esse povo. E nós servimos aqui em 2012, chegamos em 2012 e até 2015 e servimos em Moçambique, Angola e um país pequeno chamado Suazilândia. Hoje eles mudaram de nome, chama Eswatini. E servimos esses três países, foi uma experiência fantástica e gostamos tanto que após nós começamos a servir em duas organizações não governamentais, né? De membros da igreja, então nós também ajudávamos essas organizações, uma em Beira e outra em Maputo, em Moçambique. Então tivemos a oportunidade de voltar várias vezes aqui. Na verdade, de 2015 até agora, 2025, nós voltamos pelo menos duas vezes por ano, e ficávamos sempre 30 dias. Teve uma ocasião que teve um ciclone, ficamos 60 dias aqui auxiliando essa organização. E, enfim, amamos esse povo e agora fomos chamados novamente para servir na África por 2 anos e agora para a área toda, na área da África Sul. São 14 países.
E nós Maravilha. estamos muito felizes de estar de volta, né? E sempre podendo servir aqui o povo na África, né? Então, isso nos traz muita alegria. Antes da gente entrar no tema principal, que é falar desse maravilhoso continente, a África e os países que vocês estão servindo, o que vocês estão fazendo, suas experiências. Eu queria saber mais de vocês pessoalmente. Onde vocês nasceram, como que é a família de vocês, as profissões que vocês tinham antes desse serviço missionário. Vamos começar pela irmã Adriana, pela Sister. Sister É, Creta. Credo. Eu, eu nasci em Campinas, minha família conheceu a igreja em 64. Eu era uma bebezinha e Ainda é. eu era somente eu e meu irmão. Meu irmão era um recém-nascido e eu era bem pequena. E meus pais conheceram a igreja e a gente cresceu. Depois vieram mais duas irmãs. Então, nós somos de Campinas, temos 4 filhos, 6 netos, e O que você estudou, bem? eu, minha primeira formação sou professora, e depois eu estudei um pouco de inglês, também me tornei professora de inglês. Depois, mais velha, quando nós somos chamados para sermos missionários do Pathway, depois da missão, depois que nós servimos missão, eu quis também estudar junto com nossos alunos sobre o Pathway e estudei também Pathway e também estudei depois recursos humanos e me graduei em recursos humanos. Gosta de estudar, hein, É. Adriano? Bacana. Se formou com honra, foi uma Ah, das melhores alunas da que classe. legal. Puxa vida. Parabéns. E você, No Paulo? meu caso, eu servi em Recife como missionário, e depois fiz uma faculdade na área de educação também. Depois disso, iniciei minha carreira trabalhando em companhias de petróleo, depois fiquei um tempo no sistema educacional, aproximadamente 7 anos. Depois fui para a área de informática, né? Trabalhei em empresas de software e computação por 12 anos. IBM, Autodesk, várias empresas dessa área, né? E há 25 anos, desde 2000, eu adquiri a licença de uma empresa americana na área de consultoria, a Franklin Covey, e desde então nós estamos atuando nessa empresa. E como a Adriana falou, temos 4 filhos, 6 netos, você falou dos netos, importante, Paulo. né? E em 2000, Ua- em relação à igreja, tive a oportunidade de servir 2 vezes como bispo, uma lá em Bauru e outra em São Paulo, na La Ferreira. Depois, chamado uma presidência de estaca, fiquei 5 anos como conselheiro e depois mais quase 8 anos como presidente. E depois servi no CTM, foi um período maravilhoso. Servimos juntos 4 anos, servi como conselheiro no CTM, de 3 presidentes de CTM, e depois fomos chamados para a missão, em Moçambique, Maputo, e compunham 3 países, né? Na época era Moçambique, Angola e um pequeno país chamado Suazilândia. E aí retornamos, fomos chamados novamente a servir no Pathway e depois no CTM novamente, servi como presidente de RAM, até vir para cá
mas há 2 meses nós estamos em Johannesburg, na missão, na verdade é área África Sul, que compõe 14 países. Chegamos aí na verdade, menos de 2 meses, né? Você esqueceu de dizer que sua família se batizou em 54, era pioneira em Bauru. É, Em é, Bauru, foi batizado em quando Bauru mesmo. essa família se batizou, a minha família, foi lá em Bauru, inclusive, a Nossa, que igreja legal. era um pequeno ramo, né? E não chegava a 1.000 membros a igreja no Brasil. Hoje tem 1,5 milhão, né? Em Exato. 54 não chegava a 1.000 membros, devia ter 600 a 800 membros no Brasil inteiro. Então, meu pai ele foi patriarca da igreja, serviu em vários, na época, presidência de ramos, depois bispado, mas minha família toda se filiou à igreja, né? Meu pai, minha mãe, na época, um filho, uma filha só, tinha 8 anos, né? Depois vieram os outros. Depois Você mudaram já era para. nascido? Eu não, eu Não. nasci em 61. Ah, Então, nasci praticamente na igreja, né? uhum. E no convênio, quer dizer, não no convênio, porque não tinha templo naquela Tinha época, né? tempo, é. Não tinha, é verdade. Só em Quase. 78 que fomos selados no templo, logo no templo abriu, né? Eu sou o sétimo filho, né, de todos, Ah, né? Eu sou o caçula. sou caçula. E todos são membros, né? Todos os teus irmãos, Todos todo são mundo. membros, todos são membros. Legal. E meus pais falecidos já, mas, enfim, minha irmã mais velha, nós temos uma diferença de idade de 15 anos, né? Porque vieram 6 ali no meio, né? Aham. Que Então é legal. isso. Que bacana. Eu perguntei se você já era nascido porque vocês tiveram a experiência de ver a igreja começar na África, praticamente. Vocês chegaram em Moçambique, eu imagino, já tinha alguma estaca organizada? Duas ou três, não sei. Quando chegamos, eram apenas 2 distritos, Lucas, muito fracos, na verdade. Eram distritos assim, bem fracos. Eu lembro que a moça que ajudava minha esposa lá na casa e tal, ela chegou um dia para ela e falou assim: Sister Kretley, chegou uma época aqui que eu pensei que a igreja ia fechar, porque tinha 10, 12 pessoas frequentando, e a maioria jovens, porque não se batizava famílias, né? Ah, Adultos, porque tinha o problema do lobolo, né? O ah, lobolo sim. é o dowry em inglês, em É o português, dote, é o né? É o dote. Que o homem tem que pagar para a É, família da noiva. para e é poder uma se coisa casar muito legalmente, séria. né? Você diz, né? Eles podiam se É, juntar, mas não podiam se casar legalmente. exatamente, Exatamente. pode se juntar, pode até ter filhos, mas caso para casar legalmente tem que pagar o lobolo. Pagar o E é uma dote. coisa muito séria, não somente em Moçambique ou Angola, mas em toda a África, inclusive aqui Aham. Ainda? Nossa, na África ainda ainda é. é forte, forte. Eu lembro na primeira entrevista que nós tivemos, que eu vou deixar o link para as pessoas assistirem, vocês contaram sobre o milagre dos vestidos, né? Os É, vestidos. e contaram muitos milagres naquela experiência. Estou lembrando agora, vendo vocês falando, mas então vocês viram a igreja crescer de modo extraordinário, porque agora que vocês voltaram para a África, na missão que vocês lideraram, não havia, quando vocês chegaram, nenhuma estaca. Agora, quantas tem? Porque temos duas missões, né? E temos templos anunciados. Então, quer dizer, em alguns anos a igreja cresceu demais. Por que que vocês acham que houve esse boom na África? Por que a igreja se expandiu de forma tão rápida? Olha, é o momento, o Senhor está olhando para a África agora, né, e está mandando pessoas para fazer esse trabalho, pessoas que ele escolheu lá para fazer esse trabalho, isso eu não tenho dúvida, né? Eu vi isso com os meus missionários, né? Eram jovens assim, parecia que tinha. O Senhor falou: não, esse eu vou mandar para Maputo, esse, né?
porque era uma coisa impressionante. Eles eram Muito muito preparados e preparados. muito E obedientes. desculpe o trocadilho, muito guerreiro. Aham. E eram fantásticos, eram missionários, e eu gostei dessa palavra que você usou, porque eu usava também na missão. Missionários extraordinários. Quando você falou, teve um crescimento extraordinário, porque nós tínhamos missionários extraordinários, né? E, e uma coisa que aconteceu é que as pessoas começaram como eu disse, só tinha jovens na igreja. Só que a igreja, nós o Senhor começou a abençoar esses missionários para ensinarem famílias e tocarem no coração dessas famílias e começamos a ensinar sobre a lei da castidade, para que eles pudessem viver a lei da castidade, né? Então, nós ensinávamos só famílias, só que demorava 2 a 3 meses para as famílias se batizarem, porque dá mais trabalho do que, né? O Sim. missionário tende a ensinar um outro jovem. Isso é normal, porque é a mesma idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo, né? Agora, ensinar uma pessoa de 30, 40, 50 anos é muito mais difícil, né? Mas eles são muito abertos. Essa é uma coisa. É a hora deles aqui. É como o Tomazini, é mais a sua época aí, a igreja nos anos 80 no Uhum. Brasil. Eu servi em Recife, a primeira missão do Nordeste. Era uma missão de Salvador a Manaus. Imagine só. Era uma Gigantesco. missão. Nós éramos em 150 missionários, não tinha nenhuma estaca, nenhuma. Depois de 3 anos, o meu presidente, o presidente Harry Klein, depois de 3 anos, foram 6 estacas organizadas lá, né? Sim. São... Naquela região. 6. E você vê, hoje a metade da igreja está entre o norte e o nordeste. Nós temos quase 10 templos anunciados, 18 missões, aproximadamente. Metade das estacas estão lá. Enfim, templos, missões. E aqui, o que está acontecendo? É o Brasil, é o Nordeste dos anos 80, né? Interessante. E mesmo, eu lembro que a Missão São Paulo Sul aí batizava muito, na época Muito. do presidente É, Jimmy tinha São Carter. Paulo Sul e a São Paulo Norte, é. E a São Paulo Norte também começou a batizar nos Também. anos 80, 81, 82. Muito, é. Então, esse fenômeno está acontecendo agora aqui na África. Nós começamos a ensinar as famílias, e quando chegava na hora do lobolo, do dote, nós dizíamos: olha, você quer seguir as tradições ou quer seguir Jesus Cristo? E os missionários iam até a casa dos pais, porque quem exige são os pais, às vezes os tios, e eles faziam todo esse trabalho também. E dizia: olha, você quer que seu filho siga Jesus Cristo ou siga as tradições? Ah, eu quero que meu filho siga Jesus Cristo. Alguns casais desafiavam os pais. E aí os pais meio que ameaçavam no sentido: ah, você vai ver, você vai. Aquelas mistificações, como é que se diz isso? Aquelas coisas: ó, você vai perder seu filho quando você tiver, sabe, É. colocando medo no Aham. casal, sabe? Ameaças, Faziam né? ameaças, mas os casais aceitavam e diziam: não, eu vou seguir a Cristo. Então, naquele período de 3 anos que nós ficamos, Eles foram muito valentes e fiéis em entender que seguir a Cristo era mais importante do que as tradições. Perfeito. começamos a batizar uma família por mês completa, pai, mãe e filhos, né? Depois 2, depois 5, depois 10, depois 30 famílias por mês, 36, 39, 40 famílias. Chegamos a batizar, nos 3 anos, mais de 600 famílias completas. Primeiro casava legalmente, depois batizava. E o que acontece? Essas famílias, elas ficaram na igreja. A retenção foi fantástica, chegou a quase 90% de retenção na igreja. Já viu isso em algum lugar? Nossa. Tanto é que eu me lembro que uma vez eu estava em Salt Lake e recebi um e-mail
do departamento missionário, Isso querendo, depois da missão. depois da missão, né? Há uns 4, 5 anos. E dizendo o seguinte, que a igreja tinha feito uma pesquisa e nos últimos 20 anos a maior porcentagem de retenção era em Moçambique. Que E coisa. ela queria saber por quê, justamente naquela época. E aí nós fomos lá, eu estava lá nos Estados Unidos e fui lá nos escritórios da igreja e falamos sobre essa questão das famílias, né? Porque as famílias Aham, ficam, né? O filho vai para o seminário, vai para a primária, a mãe para a socorro, o pai vai para o cordial, eles fazem atividades e tal. Então, a igreja tem todo um mecanismo que ajuda a família a ficar. Um aham. apoia o outro, né? Isso Ô, fez toda a Paulo, diferença. e com esse boom, assim, com esse crescimento, logicamente vem outros problemas, né? Por exemplo, a questão da liderança. Qual foi a estratégia utilizada aí para preparar essas famílias, esses jovens para se tornarem líderes? Olha, Eu até ia responder isso a hora que ele estava falando, uhum, que o que aconteceu nessa época também, os missionários trabalharam com os casais missionários que foram importantes no processo de aprender como fazer todo o processo de conseguir os papéis para os casamentos, como ajudar na preparação, de ajudar acompanhar os missionários, como a liderança. A liderança trabalhou junto no processo com os batismos, acompanhar os missionários. Então, houve um acompanhamento total entre os casais missionários e a liderança. Então, foi um apoio total, de todos trabalhando juntos. é, Aham. e falando em casais missionários, eles treinavam também essas famílias. Então, treinava a irmã que recém-batizada para liderar na primária, porque não tinha quem liderasse. Eram Perfeito. eles ou eles, né? Nós chegamos a chamar presidentes de ramo por uma semana, duas Uau. semanas, um mês de batismo, porque então o casal missionário grudava nele, porque nós E só tínhamos missionários como presidente de ramo. Dali 6 meses nós tiramos todos, não tinha mais nenhum, e a liderança era a liderança local. Tanto é que a gente volta hoje, o Lucas fez essa pergunta antes, sobre como está hoje, né? Antes da gente sair, 2 estacas foram formadas e 2 distritos fortes. Dali 6 meses formamos mais uma estaca. Depois que nós saímos, foi formada mais uma estaca que estava praticamente pronta. Então, 3 estacas. Hoje nós temos 8 estacas e quando nós estivemos lá agora, tem 3 estacas já na agulha para sair até o final oh, do ano. Então serão 11 fantástico. estacas, né? Fantástico. Um país que há 15 anos atrás tinha 2 distritos quase fechando. Então, E tem E 2 tempos dois, anunciados, é isso que eu ia né? dizer, né? Olha como o senhor está olhando, né? O senhor está vendo ali o crescimento. Agora eles merecem um templo ali em Angola, em Maputo, né? É, Beira, o Lucas, que você visitou, temos agora 4 estacas e vai formar mais uma até o final do ano. Nossa, que bênção. E Maputo, mais uma também, serão 4, né? E provavelmente mais uma em Chimoio, que é mais ou menos próximo à Beira ali. Então serão 5 estacas na região de Beira, quer dizer, 6 estacas na região de Beira e mais Eu quero, 4. eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que que a igreja faz na vida das pessoas da África, porque quem está assistindo a gente não é membro da igreja, a gente tem alguma audiência que não conhece bem a igreja, acaba caindo no vídeo, né? Uhum. Assim, o nosso interesse não é batizar as pessoas somente para aumentar o número de membros da igreja. Isso, na verdade, a gente quer que elas atinjam o seu pleno potencial, tenham paz nessa vida e vida eterna no mundo vindouro. Então, eu queria que vocês contassem por que que a gente se esforça de ajudar essas pessoas a entrarem na igreja. Que tipo de mudança vocês viram nessas pessoas, nas famílias delas?
por que que a gente está indo para a África, afinal de contas, né? Fazendo proselitismo e tudo. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Sim, olha, é impressionante, mesmo a gente lá vendo, nós acompanhamos aqueles 3 anos, mas nós voltamos com muita frequência. Então, nós vimos isso acontecer nos últimos anos. Nós vimos, por exemplo, esse que eu falei, que foi chamado depois de uma semana ou duas, com o presidente Ramo. Hoje ele já foi conselheiro de uma estaca durante 8 anos e agora, outra vez, conselheiro já faz 4 anos. Ele é um engenheiro químico, uma pessoa. Hoje, ele fez agora, depois que ele se batizou na igreja, ele fez um curso de direito, ele se tornou um advogado, então ele é um engenheiro e um advogado, né? Caramba! A esposa está fazendo medicina, né? Sim. Ela tem 45 anos, mais ou menos, bem, Eu acho que não chega a é, 45, mas ela por aí. está fazendo medicina, quer dizer, a visão, a igreja, ela não só abençoa espiritualmente as pessoas, mas dá uma outra perspectiva na parte temporal também. As pessoas começam a ver de maneira diferente. E ao ver de maneira diferente, elas começam a agir de maneira diferente. E ao agir de maneira diferente, elas começam a fazer de maneira diferente, tendo resultados assim familiares, espirituais e também materiais extremamente positivos. Então a gente consegue observar isso muito claramente. Retornamos agora 2 semanas atrás de Beira, de Maputo, onde nós conhecemos, e tivemos bastante contato com os membros, assistimos reuniões, e a gente observa isso, né? A ala que nós fomos lá era um dos nossos ex-missionários que servimos, ele está bem empregado, tem uma família linda, quer dizer, a gente observa era um jovem que, na época, não tinha nenhum colchão para dormir, A né? dormir. Como se Caramba! a casa, ele até ir para a missão, ele tomava banho de canequinha, né? Hoje ele tem uma casa simples ainda, mas é chuveiro, né? Tem uma casa de banho decente dentro, né? Casa de banho é o banheiro, né? Uhum. Dentro da, Da própria da casa, própria né? casa, que antes era ou mato ou era um Fora de buraco. casa. Um buraco, né? Nossa. E, e muda. Então a gente começa a observar. Que a gente vê o progresso espiritual da pessoa desejando ser melhor, ser mais semelhante a Cristo, e isso traz um desejo de buscar, não somente espiritualmente, mas buscar conhecimento. E a pessoa começa a querer estudar as escrituras e também estudar os livros seculares, procurar estudar, ir para a escola e buscar melhores oportunidades para si, para sua família. E isso vai indo, com o passar do tempo, a pessoa vai progredindo. E isso é autossuficiência. Esse é o nosso chamado hoje, como casal missionário. Aquelas crianças daquelas famílias que foram batizadas, hoje, a maioria foi para a missão. Centenas, centenas delas. Durante a nossa época, tinha um jovem, eu acho que nós conversamos isso da outra vez, mas me perdoe, eu vou tentar resumir a história aqui. Um jovem, ele tinha 14 anos, uma família muito, muito, muito pobre. E ele, 14 anos, ele pegou malária, isso é muito comum, o que mais morre lá é de malária, e foi tão forte que afetou o ouvido dele, ele ficou totalmente surdo. Resumindo a história, ele se batizou na igreja com 18 anos, mais ou menos, né? Já surdo. Então ele ficava na frente, assim, na capela, olhando e tentando Vendo decifrar os vários. lábios, né? E Aham. aprendeu a fazer isso. Bom, quando nós chegamos, ele tinha um desejo muito grande para a missão.
Demorou 2 anos quase, um pouco antes ele já estava se preparando, demorou 2 anos para ele preparar todos os papéis, né? Agora, aí nós fizemos uma campanha para ter mais jovens irem para servir em missão, né? Nós queríamos o mesmo número de missionários que tínhamos na nossa missão, servindo fora de Moçambique, ou servindo como missionários. Nós tínhamos 130, 140 missionários, queriam 140. E aí o presidente do ramo me liga e falou: ó, presidente, nós temos um jovem aqui muito especial, tal, preparado, só falta a sua entrevista, porque como não tinha presidente destaca, o presidente de missão tinha que fazer tudo, né? Até recomendação do templo e tal. Então eu saí, fui visitar aquele ramo para entrevistar aquele jovem. Quando estava entrando, o presidente falou: "Ó, só que tem um probleminha, esse jovem ele é surdo." Presidente, como é que você vai mandar um jovem surdo para missão, né? É É, complicado, vai servir. Ele falou: "Presidente, vai lá e você vai conhecer." Eu falei: "Mas como é que eu vou conversar com ele?" Ele vai te entender. E ele falava com muita dificuldade, porque já fazia 4, 6 anos que ele já não ouvia mais nada. Então ele já. Bom, com muita conseguiu. dificuldade nós conseguimos nos comunicar depois de 1 hora e vi que era um jovem diferente. E eu expliquei para ele: olha, eu vou assinar, só que eu vou escrever com detalhes o que aconteceu com você e provavelmente os irmãos vão te desobrigar honrosamente. Tudo bem? Ele falou: não, eu entendo, presidente, mas eu quero mandar o chamado. Bom, mandamos o chamado. Dali um mês chegou o chamado para ele servir aqui na África do Sul. Agora imagine só, ele não falava nem o português direito. Ele teria que aprender o inglês. Aí, num seminário de presidente de missão, eu encontrei o presidente da missão aqui de Johannesburg, que de toda a região, e falei para ele: ó, estamos mandando missionário em Moçambique, na sua missão, só que tem uma situação. Expliquei para ele, ele falou: presidente, mas não dá para você mandar um missionário assim. Eu falei: bom, É eu. surdo e ainda não sabe falar, né, direito. Então, Mas não é eu. E o que acontece é o seguinte: o departamento missionário que aprovou. Aí ele foi falar com a presidência diária. A presidência diária falou para o departamento missionário. E aí quem estava no departamento missionário era o Helder do Kites. E aí o Helder do Kites, ele falou, me ligou e falou para mim: ô, Kretli, como é que você me manda um missionário surdo e tal? surdo. Aí Mas eu eu falei: escrevi lá. é, Eu eu falei assim: escrevi. vocês é que não viram, né? Ah, comeram alguém, né? Alguém Bom, comeu. o que que aconteceu? É, eu falei, ele falou: você pode desobrigar ele honrosamente. Eu falei: mas eu? Vocês já mandaram. Quem vai desobrigar agora, né? E eles tinham feito uma festa na ala, abriu, sabe? No Oh, ramo. No ramo, era no ramo, abriu na sim, Sacramental, aquela festa toda, você imagina. Daí eu falei imagino. para ele: se eu posso fazer uma tentativa? Ele falou: pode, mas já fica, ele não tem condições. Bom, tentar resumir aqui, pessoal. Eu recebi autorização, na época era o presidente Relland, que era o presidente da área, que é o apóstolo hoje, né? O presidente Relland era o nosso presidente da área. Aham. Expliquei a situação e falou: ó, presidente, você pode testar, vem aqui, traz ele, mas a igreja, enfim, a responsabilidade é dele para ver se é possível. Fizemos todos os exames e aí, quando chegou no último exame, era Logista. audiologista. Ela falando inglês comigo, eu entendendo o que ele falava e respondendo para ela, né, fazendo. Aí ela perguntou assim: olha, pergunta para ele o seguinte, por que ele quer voltar a ouvir? Aí falei com ele, escrevi, né, algumas coisas ele não entendia, eu tinha que escrever. Ele falou assim: olha, eu quero voltar a ouvir por 3 razões. A primeira é que eu quero ser um dia um médico para poder ajudar as pessoas que têm o mesmo problema que eu, né? Nossa. A segunda razão é que eu quero fazer uma missão e servir a Jesus Cristo. E a terceira razão é que eu quero voltar a ouvir a voz da minha mãe. Nossa. E aí, quando ela ouviu isso, ela falou assim:
Olha, eu já faço isso há mais de 20 anos, eu nunca ouvi uma resposta dessa. Essa operação, você tem capacidade de voltar a ouvir. Aquele implante, cochlear implant, sabe aquele Uhum. cochlear Sim. que põe aqui e tal, custava na época US$ 45.000. Nossa. Ela falou, a minha parte é aproximadamente US$ 10.000 e eu não vou cobrar nada, né? Agora vocês têm que ir atrás do resto. Bom, conseguimos, de alguma maneira conseguimos. Ele foi operado e ele era para voltar a falar normalmente, não normalmente, mas assim, entender tudo após um Uhum. ano. 3 meses depois, ele já estava falando, ouvindo, e nós estamos no fim da nossa missão. Nós estamos no Nossa. fim, isso aconteceu no fim, porque demorou para nós conseguirmos esse dinheiro, entendeu? E aí ele foi para a missão, mandamos primeiro ele para a Suazilândia, né? Ele aprendeu inglês na Suazilândia, e aí, finalmente, ele foi para a missão dele, foi um líder de distrito, um líder de zona, e hoje ele já está no 4º ano de medicina, né? Ei. 4º ano de medicina, indo agora esse semestre, casado, tem um filho, é o presidente do Quórum de Elders da ala dele, servindo, né? Fala muito bem, a Fala gente inglês entende, fluente, entende ele muito o bem. português, lógico, ele voltou a falar. E só para deixar claro, ele recebeu doação de pessoas que, que se comoveu pela situação dele particular, não foi, porque a igreja não pode, senão a igreja teria que fazer por Para todo todo, para mundo, né? É. Inclusive de brasileiros, Ah, que bom, poxa. Então foi amigos. conseguido com membros da igreja, assim, a maioria foi membros da igreja. Exatamente. E a médica Então, que ajuda também, né? e a médica. esse é Nossa, já um tinha ouvido essa milagre. história. Vocês já tinham contado antes, mas me emocionei de novo, porque é uma história muito bonita e demonstra, primeiro, o tipo de fé que os africanos geralmente têm, né? A África é um continente enorme. Nós estamos falando muito de Moçambique, mas assim, qualquer lugar da África você encontra esse tipo de fé. E a segunda coisa que demonstra é como o Senhor enviou anjos, né, para ajudar que esse milagre acontecesse. Tanto vocês, como essa médica, como as pessoas que doaram. Então é um lugar que a gente pode ver milagres, né? Não, é aquilo que o Paulo estava falando, acho que antes da gente começar, né? Que o Senhor está olhando para a África, né? O Senhor está com os olhos na África. E aí então o povo está florescendo, né? Florescendo de uma forma assim. Quantos templos já foram anunciados? Acho que são 20 e poucos templos na África, né? 20, Muitos, né? No continente inteiro são aproximadamente isso que acho que você 20. disse. Mas a nossa região aqui, nós temos anunciado. Inclusive, tivemos sábado em Durban, um templo lindíssimo lá, que é mais central aqui na África do Sul. E então tem 2 templos anunciados lá em Moçambique, Beira e Maputo, Harare, que é Zimbábue, né? E também mais 1 ou 2 templos. Eu tenho um mapa aqui do meu Tem lado. Angola, né? Angola também, né? Tem, Angola foi anunciado o templo também, Luanda, né? né? exato, Luanda, né? Isso, Luanda. Então, o Senhor tem abençoado muito, né? E lógico, teve um tempo do apartheid aqui. O apartheid foi quase 40 anos, assim, na época da Segunda Guerra Mundial, até os anos 90 e tal, na época do Mandela, né? Que acabou o apartheid. E, e é um país, aqui a África do Sul é um país assim, se você pegar grandes centros do Brasil e tal, mais ou menos como o Brasil, é bem similar. Tem Uhum. muita pobreza também, mas tem cidades bem desenvolvidas, tem grandes companhias aqui. A África do Sul é meio que um oásis no meio da África, né? Sim. E é por isso que a área está aqui, e daqui nós
ajudamos os outros países também, toda a área eh, de autossuficiência, a área de construção, a área de manutenção, enfim, tudo é como se fosse os escritórios da igreja aí no Brasil, ele Hum. funciona aqui em A Johannesburg. BYU Pathway, ela tem um prédio novo aí, né? Tem O... sim, é uma coisa nova que eles nem têm no Brasil, mas tem aqui, né? Eles chamam de GEC, é isso? Global Education Center. Ah, É um Global Education Center. Nós tivemos lá semana passada É incrível. um andar inteiro de um prédio comercial. Assim, eles, enfim, tudo em termos de tecnologia que você pode imaginar. Então, os jovens estão lá dia e noite, inclusive funciona também o instituto, parte do instituto, e, e salas com computadores, os jovens podem trabalhar, inclusive, lá, porque muitos não conseguem trabalhar em casa, porque não tem computador, internet, né, com dificuldades. Então, a uhum. igreja oferece, eles podem até trabalhar no Global Education Center, né? Além dos Resource Centers, que até o final do ano nós teremos 60 aqui na nossa área, nesses 14 países. O que são Resource Centers? A igreja instala uma internet rápida numa sala da capela, de uma das capelas e instala 8 computadores, né, com impressora e tal. Então o jovem vai lá e faz o Pathway, faz o English Connect, né? Ele faz a BYU Idaho e qualquer outra escola online também ele pode se candidatar, porque com, depois ele usando o Fundo Perpétuo de Educação ou o Benson Scholarship, né, eles podem fazer também cursos online. E então esses Uhum. recursos estão disponíveis aqui, que a igreja está investindo para valer aqui, além dos templos, além de toda a parte espiritual, também a parte temporal. Porque, inclusive, o profeta, o presidente Nelson, ele fala sobre isso, né? Que a educação ela faz parte da nossa religião. Né? Doutrina e Convênios diz isso claramente, né? Que nós temos que estudar as ciências e as coisas acima, debaixo da terra, enfim. É bem claro. Então, o presidente Nelson está apoiando muito essa questão educacional mundialmente, né? Abrindo as portas, e isso tem sido uma grande bênção aqui, principalmente na área que nós estamos atuando agora, né? Eu ouvi muito que especialmente foi, acho que foi o Ginato que me falou, e outros que serviram em Angola também, outros casais, que eles gostam muito de estudar. Eles são muito aplicados, assim, quando eles. O evangelho, né, quando eles começam a enxergar que eles precisam estudar, eles vão. Meu, e todo mundo. Uma das coisas que eu fiquei impressionado sobre os africanos, tive a oportunidade de ficar aí umas 3 semanas, especialmente em Moçambique, que é onde eu passei a grande parte do tempo, é que eles falam pelo menos duas línguas, ou três, né? Porque eles têm a língua O oficial, que é dialeto deles. português ou Ah, inglês, e aí sim. tem os dialetos, tem as Dialeto. línguas tradicionais, né? Então, assim, eles são muito inteligentes, esse povo, ele tem um potencial incrível. Agora, Incrível. com as ferramentas que a igreja tá dando, eu não duvido, daqui a 5, 10 anos vão ser potências mundiais, né? Porque eles são muito aplicados, muito dedicados e é um povo excelente. Mas eu queria, nessa parte final da entrevista agora, que vocês falassem sobre os casais missionários. A gente tocou um pouco nesse assunto e eu queria que vocês. Porque, assim, um casal missionário que os filhos já estão crescidos, talvez possa ajudar e ver esses milagres, né? E tem o desejo de participar disso. Como que acontece hoje para um casal aqui do Brasil, por exemplo, e tem o desejo de estar entre os Servindo santos e ali. servir?
Qual é o procedimento? Então, essa é uma coisa que nós tivemos, durante a nossa missão, 18 casais missionários, entre brasileiros e americanos, os 3 anos, né? Não foram todos juntos, mas assim, pelo menos 8 ou 10 juntos, né? E aí um ia embora e outro voltava, mas no total foram 18. Eles foram fundamentais para o treinamento dos santos. A igreja, na maioria, eu falei aqui, em África do Sul é mais antigo, mas devido ao número de batismo grande, muita gente entrando na igreja, então há uma necessidade muito grande de casais missionários. Então, assim como nós fomos abençoados, o Brasil, até hoje nós temos casais missionários americanos servindo aí no templo, Aham. na genealogia, enfim, na presidência diária, enfim. Chegou a hora dos brasileiros também dar a sua contribuição para outros países. Moçambique fala português, Angola fala português, Cabo Verde fala português. E uma novidade, São Tomé e Príncipe agora faz parte da nossa ala, Ai, da nossa área. E é uma ilha que faz parte da missão Luanda, em Angola, né? Também Oh, fala português, e o Elder Resman, há um mês e meio atrás, dedicou São Tomé e Príncipe. poxa, Então, os casais brasileiros aqui, eles são extremamente bem-vindos, né? Nessas regiões, principalmente, que falam português. E, e a igreja tem, inclusive, um programa de subsídio, porque não é barato uma missão na África, né? O aluguel, tem que ter um carro, porque o transporte é muito complicado, e a igreja está proporcionando, é um número limitado, mas sempre há oportunidade para aqueles casais que quiserem servir nos países da África de língua portuguesa, para servir com um subsídio que caiba no seu bolso, né? E que seja uhum. possível isso. Inclusive, eu estou à disposição, Lucas. Você pode colocar, inclusive, aí na descrição o meu contato por e-mail ou mesmo o meu WhatsApp, para que nós possamos dar mais orientações em relação a isso. Se você quiser ter um casal, né, uma experiência de vida maravilhosa, faça uma missão. Agora, se você quiser ter uma mudança de Passa na vida, África. faça uma missão na África, né? E você vai se apaixonar por esse povo. Você comentou sobre essa questão do povo muito aberto, um povo muito inteligente, né? Mesmo com todas as dificuldades que existem nesse continente, né? A gente percebe ainda que há eu não diria ingenuidade, mas uma pureza no no coração. coração desse povo. É o que havia no Brasil há 40 anos atrás, que hoje nós já não vemos mais, né? Desculpa aí, irmãos, mas é tão bom a gente Sim, estar com eles e a gente se sente amado. Na verdade, a gente pensa que vem ensinar e acaba aprendendo muito mais. sim, Mas maravilha. eu penso que uma coisa que eu aprendi no pregar meu evangelho, que nos atributos de Cristo, e quando você implora e ora ao Senhor para ter aquele amor de Cristo, você ora todos os dias e você aprende a amar as pessoas como Cristo, você consegue ter uma pequena porção desse amor. Então, nosso coração se enche desse amor. Então, nós aqui na África aprendemos a ter um pouco desse amor de Cristo e com eles também, porque é tão contagiante esse amor que é impossível a gente não amar esse povo, como Cristo ama.
Então, eu me sinto assim honrada de estar servindo realmente novamente aqui com esse povo. Sister, tenho uma pergunta para você. Acho que talvez você já tenha até respondido com esse seu testemunho agora, mas você é mãe e avó, né? Vocês estão longe, estão em outro continente, outro fuso horário. Como é que fica? Porque às vezes alguns casais missionários eles podem ficar com essa preocupação. Minha família, como vai ficar nesse 1 ano e meio que eu vou ficar lá fora? Como é para vocês lidar com esse desafio de ter a família longe? Olha, ainda bem que existe a internet, que a gente liga. Eu sei que Ajuda o muito. fuso horário é tão diferente, mas a gente sempre arranja um momento para falar com um, com o outro. E eu sei que o legado que a gente pode deixar para os nossos filhos e para os nossos netos é tão maior, é tão gigantesco do que se a gente ficasse ao lado e a gente consegue ver esse progresso, essas bênçãos em pequenas coisas do que se a gente estivesse ao lado deles. Eu presto meu testemunho para vocês sobre isso. Eu sei que quando a gente serve ao Senhor, a gente pode ver o progresso da nossa família. E é incrível. Então, é assim que a gente resolve. Ainda bem que existe internet, né? E eu tenho até uma irmã que eu tenho conversado muito com ela sobre isso. Meu sobrinho está servindo na Missão Beira. Então, ele Nossa, que acabou de legal. chegar também. E Que eu falo, bacana. ainda bem que existe internet. No meu tempo que meus filhos serviram missão, não existia essa comunicação agora que é tão mais presencial, a gente pode ver pela câmera e tudo. Ainda bem, nós falamos pela, pelo FaceTime, pelo WhatsApp. Mas não é fácil, viu, Lucas? Às vezes a gente chora um pouco também, sabe? Eu me emociono, Eu choro, imagino, Mas imagino. vale a pena, sabe? e passa rápido. E passa muito rápido. A gente não sabe quanto tempo mais nós temos de vida, né? E essa contribuição é tão pequena perto do que o Senhor ele tem preparado para nós. Então nós nos sentimos honrados e buscamos esse contato constante com eles e orientando quando é possível, né? Às vezes nos perguntam, mas como é que você deixou a sua empresa, né? Uma vez dei até uma entrevista na revista Exames sobre isso, e a primeira vez, e a gente confia, né? Confia. Alguns empresários, amigos meus, falam, Paulo, mas você é louco, 3 anos. Você vai estar fora do mercado, você vai desaparecer. Nós não desaparecemos ainda, estamos aí, né? E, enfim, mas mesmo se desaparecer, né? O que passa na nossa cabeça é o que que nós vamos levar, né? A gente tem que pensar celestial, viver celestial. E essa vida é curta. Mas é aquilo que você falou, é o legado que você deixa, é o que é o mais importante para os É teus filhos, verdade. teus netos, né? Peito que vocês foram transformados em instrumentos para abençoar tanta gente, né? Fico muito feliz de ver o Uhum. exemplo de vocês. Queria estar aí com vocês servindo na África, talvez, Não, talvez no futuro, mas espero que os membros e as pessoas que assistirem esse vídeo, eles possam perceber um pouco do que o presidente Nelson falou. Eu agora não vou ter a citação, talvez na edição aí eu coloco a citação corretamente, mas lembra que na conferência ele disse que daquele momento até a segunda vinda nós veríamos as maiores manifestações da obra de Deus, Sim. que esse mundo já viu. E é um tempo de milagres, mas a gente só consegue perceber esses milagres quando a gente está a serviço de Deus. Dificilmente a gente vai perceber essas grandes coisas que Deus está
realizando, a menos que a gente esteja envolvido no trabalho dele. E ouvindo o testemunho de vocês, né, tantos relatos de milagres, eu sei que Deus, ele manifestou isso porque vocês estão dispostos a consagrar, a servir, a ficar longe de casa, ficar longe dos seus negócios, e por amor a Ele. Então, muito obrigado pelo que vocês têm feito. As pessoas que estão assistindo, ainda que não possa estar na África e junto com vocês, como eu não posso, a gente pode servir em nosso próprio lugar e ver esses mesmos milagres, né? O milagre da conversão, o milagre da cura, o milagre da salvação. Então, eu fico muito grato por vocês terem prestado esse testemunho para nós hoje. Muito obrigado mesmo. Eu sei que o tempo de vocês é valioso, mas eu sei que vai contribuir muito aqui também. Eu espero que um monte de casais aí se mandem Encheu o teu e-mail. encher teu e-mail lá, ó. Vamos torcer para Pode que isso. mandar um e-mail, pode mandar o WhatsApp, não tem problema. Eu administro aqui. Maravilha. Queremos só ter então uma mensagem final de vocês antes da gente terminar esse podcast. E fiquem à vontade para falar sobre qualquer assunto. Falamos de vários aqui, eu sei que vocês poderiam tratar de outras coisas também, mas já queremos um outro podcast quando vocês terminarem a missão, contando sobre esses outros milagres que com certeza vocês verão. Ah, legal. Eu acho que valeria a pena a gente mencionar, quando se fala em milagres, né? Além de Beira, Maputo, a gente fala muito desses grandes centros e Johannesburg e tal, mas a igreja também tem em lugares, em outros lugares, né? E um dos lugares que nós servimos, numa província, eles chamam província aqui no norte, chamado Nampula, era muito difícil chegar lá. Nós levávamos assim mais de uma semana, nós íamos de carro, porque não tinha hotel, não tinha almoço, restaurante nenhum. Então a gente tinha uma geladeira dentro do carro, tinha barraca em cima do carro. E esse era nosso hotel. Muita gente pensa que o presidente da missão tem muito glamour, né? Aqui na África não tem glamour nenhum. Na verdade, né? E até correndo Enfim, risco, né? enfim. E nós estávamos numa dessas vilas e nós estávamos literalmente acampados, né? Fomos várias vezes nessa vila chamada Luarra, que nós temos um amor muito grande por aquele local. E toda vez nós íamos, nós fazíamos as reuniões e tal, tinha alguns batismos, né? E, e era interessante que nós chegávamos e ensinávamos, desde hinos até, enfim, coisas básicas. E a minha esposa sempre se perguntava, mas Paulo, diz uma coisa, por que a igreja chegou lá, né? Não tem nem internet, não tem água, não tem luz, não tem luz, né? E uma vez ela perguntou para as irmãs, você pode dizer, Adriana, o que que as irmãs responderam para você? É, eu perguntei para elas, irmãs, o que deixa vocês tristes, né? E elas responderam: esse ano tivemos dificuldades, não choveu, não tivemos colheita, e elas falavam em dialetos e alguma traduzia. E então daí eu perguntei, estava eu e uma outra irmã sênior, outra missionária também, e ela também perguntou, e eu perguntei, então, o que deixa vocês felizes? E daí elas apontavam para mim, apontavam para o céu, uma para as outras, falando, e eu falei, traduz logo. E daí ela traduziu e ela falou, o que mais nos deixa felizes é o Evangelho de Jesus Cristo. É quando vocês chegam aqui e nos ensinam e falam e trazem os manuais. E naquele momento eu entendi. Eu me perguntava aos 3 anos que nós chegávamos lá, por que que eles conheciam, tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho. E eu entendi que tudo que aquela a vila, aquele grupo precisavam saber para ser felizes era o Evangelho de Jesus Cristo. Então, é o que o mundo precisa, é ter o Evangelho de Jesus Cristo para ser felizes.
Então eu sei que de tudo que nós precisamos é o Evangelho de Jesus Cristo, verdadeiro. Muito bonito, obrigado. Pessoal, se você gostou dessa entrevista, deixa aí uma curtida, compartilha com os amigos. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês, o Valfrido que está ajudando a gente nessa transmissão. E estamos orando por vocês aí, desejando que tenham uma missão de muito sucesso e que mais pessoas possam se unir à Igreja de Jesus Cristo e receber todas as bênçãos que o Pai deseja que recebamos. Isso aí, gente. Muito obrigado mesmo pelo testemunho de vocês. Que milagres, que milagres, né? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço para você. Tchau, um abraço para vocês. Tchau, tchau.